Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Wellington Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui comentarei 17 fatos sobre o exame toxicológico. Me diga nos comentários quais desses fatos você já conhecia. Pessoal, vocês vão gostar desse assunto, pois está bem instrutivo tanto para quem já faz o exame periodicamente como para quem quer apenas ter uma visão geral sobre este exame. Então, caso você seja novo em nosso canal, te convido a fazer uma avaliação do nosso conteúdo e, se você achar interessante e útil, te convido a se inscrever. Pessoal, a legislação básica para este conteúdo foi a Resolução do CONTRAN número 691 de 2017 e o nosso Código de Trânsito Brasileiro. O link estará no primeiro comentário fixado para vocês. Então vamos para o fato número 1. O exame toxicológico é um exame de larga janela de detecção em amostra queratínica, ou seja, coleta-se geralmente uma amostra de pelo ou de cabelo do candidato, para habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E, decorrente da Lei 13.103 de 2015. Fato número 2. Não é preciso fazer o exame toxicológico para fazer o rebaixamento da categoria. Pessoal, já perguntaram sobre isso e achei interessante comentar com vocês. Um dos objetivos de se rebaixar a categoria é justamente para se evitar ter que fazer o exame toxicológico. É importante deixar bem claro para o pessoal, principalmente para aqueles que não têm experiência com esse exame. Fato número 3. O exame toxicológico é destinado à verificação do consumo ativo ou não de substâncias psicoativas com análise retrospectiva mínima de 90 dias. Esse é o período que é considerado, pessoal. Fato número 4. O exame toxicológico somente poderá ser realizado por laboratórios credenciados pelo Denatran. Pessoal, não é qualquer laboratório que pode realizar esse exame. O laboratório tem que estar credenciado pelo Denatran. Fato número 5. Os laboratórios deverão estar acreditados junto ao Inmetro ou entidade internacional com a qual o Inmetro possua acordo de reconhecimento mútuo. Resumindo, em outras palavras, os laboratórios devem ter o selo de qualidade do Inmetro. Fato número 6. Os laboratórios devem entregar ao condutor, no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data da coleta, laudo laboratorial detalhado, em meio físico ou digital. O candidato deve estar atento a este prazo que o laboratório tem para entregar o seu laudo. Fato número 7. O material biológico coletado deve ficar armazenado no laboratório credenciado por no mínimo 5 anos. Pessoal, esse procedimento é realizado para fim de realização da contraprova, por meio de solicitação formal do condutor ao laboratório credenciado pelo Denatran. Fato número 8. O exame toxicológico de larga janela de detecção, exigido para habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E, dentro do processo de habilitação para a condução de veículos automotores, deverá ser realizado em etapa anterior aos exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, previsto no artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro. Resumindo, esse exame deve ser realizado primeiro, pessoal. Fato número 9. A validade do exame toxicológico será de 90 dias, contados a partir da data da coleta da amostra, podendo o seu resultado ser utilizado nesse período para todos os fins relativos ao processo exigido para habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D ou E, dentro do processo de habilitação para condutores de veículos automotores. Fato número 10. Para a realização dos exames toxicológicos, devem ser coletadas 2 amostras na presença de uma testemunha, devidamente identificada. Contudo, a testemunha poderá ser dispensada no caso em que o condutor consentir expressamente na realização da filmagem do procedimento de coleta e o laboratório credenciado junto ao Denatran ou posto de coleta laboratorial dispuser de estrutura tecnológica capazes de registrar em vídeo contínuo, sem cortes e com riqueza de detalhes, todo o processo. Fato número 11. O termo de contraprova. Pessoal, ao solicitar a realização da contraprova, o condutor assinará o termo
através do qual dará ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para a realização da contraprova, não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente. Fato número 12. O laboratório credenciado deverá inserir a informação contendo o resultado da análise do material coletado, se negativo ou se positivo, para cada uma das substâncias testadas no prontuário do condutor por meio do Sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENACH, no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data da coleta. E também o condutor deverá autorizar por escrito e previamente à realização do exame toxicológico a inclusão da informação do resultado no RENACH. Pessoal, se não houver essa autorização, o exame não terá validade para os fins desta resolução e não poderá ser utilizado para qualquer outra finalidade, junto ao Sistema Nacional de Trânsito. Fato número 13. O candidato considerado reprovado no exame toxicológico terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses. Fato número 14. As informações armazenadas contendo o resultado dos exames toxicológicos de larga janela de detecção poderão ser disponibilizadas mediante determinação judicial para instrução de processos relativos a acidentes e crimes de trânsito. Fato número 15. A direção de veículo por condutor que não tiver realizado o exame toxicológico 30 dias após os prazos descritos pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 148-A do CTB, configura a infração prevista no inciso 5º do artigo 162 do CTB. E quais seriam esses prazos? Resumindo de forma geral para vocês, pessoal, para os condutores das categorias C, D e E com carteira nacional de habilitação com validade de 5 anos, 2 anos e 6 meses. Para os condutores das categorias C, D e E com carteira nacional de habilitação com validade de 3 anos, 1 ano e 6 meses. E qual seria essa infração? Vejamos, o inciso 5º do artigo 162 do CTB diz: dirigir veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração gravíssima. Atualização nos termos da Lei 14.071 de 2020. Pessoal, vídeo no card aqui em cima para vocês acessarem. Fato número 16. A não realização do exame toxicológico descrito nos parágrafos 2º e 3º do artigo 148-A do CTB, que acabamos de comentar de forma resumida com vocês, implica no impedimento do condutor para a condução de veículos em qualquer categoria. Você sabia desse fato? Nos diga nos comentários. Fato 17 e último, a mudança de categoria dos condutores das categorias C, D e E para as categorias A e ou B, antes do final do prazo de validade do exame toxicológico, afastará a aplicação da sanção referente à infração prevista no inciso 5º do artigo 162 do CTB. Pessoal, estes foram os 17 fatos sobre o exame toxicológico que apresentamos para vocês. Vocês conheciam todos eles? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos aqui para vocês. Forte abraço a todos vocês e nos vemos, é claro, no próximo vídeo.